Alô, boa tarde, pessoal. Eu sou Elis, sou coordenadora de inovação aqui do Mine Hub e vou conduzir mais um MShare aqui com vocês. Esse que é o nosso programa de compartilhamento de cases de sucesso. E na tarde de hoje a gente tem cases bem interessantes para compartilhar. Mas antes, tem alguns avisos aqui, né? Nosso protocolo de segurança. Então, hoje não está prevista nenhuma simulação, nenhum treinamento aqui. Então, se o alarme tocar, se a sirene tocar, é de verdade. A gente está aqui no auditório. Para a gente sair pela rota de fuga, a gente sai por essa porta azul. Caminhamos até a segunda porta preta na nossa direção. Saímos por ela, não pegamos o elevador, continuamos reto, descendo pelas escadas. Tá? A gente está no quarto andar. Então, são 4 andares, 4 lances de escadas aí que a gente vai precisar descer até o primeiro andar. A gente vai cruzar uma porta de vidro, tá? Que dá acesso ao prédio, à rua, e vamos virar à direita. Vamos subir até a esquina da Sergipe com a Getúlio Vargas, contorno ali, tá? Temos entrada e saída de carro, porque tem garagem, então bastante atenção também. E chegamos ao nosso ponto de encontro, tá? Bom, e aqui nosso vídeo institucional. Futuro. Antecipação do amanhã. Força motriz da inovação. Mas inovar não é apenas inventar novas máquinas, é também formar novas pessoas. Pessoas que se incluam na equação da transformação. Por aqui, fomentamos a diversidade para impulsionar a evolução da cultura do setor mineral. Garimpar novos caminhos e fazer um chamado à reconexão de gente, de cientistas, pensadores, trabalhadores. Puxamos uma cadeira na mesa e um lugar de fala nesse debate para pensar uma mineração mais sustentável, inclusiva e responsável. Não pelo ineditismo do que fazemos, e sim porque somos uma comunidade influenciando o futuro do setor, pensando lado a lado com startups e criando ecossistemas de inovação. Afinal, o bem que fazemos sozinhos se faz ainda melhor quando estamos juntos. Este é o nosso chamado para o futuro. Esse é o Mining Hub. E, dando uma breve contextualizada, o Mine Hub é esse hub de inovação aberta, onde a gente é um espaço, né, onde nós somos um espaço onde a gente conecta desafios do setor, seja de mineradoras, fornecedores da cadeia, a soluções que são disponíveis, né? Então, o Mine Hub é esse grande centro que conecta soluções a desafios para que a gente consiga mudar o patamar e o contexto da mineração, tornando-a mais inovadora, mais inclusiva, mais sustentável. E todos os nossos associados que estão aqui com a gente hoje acreditam nisso e trabalham com a gente junto nessa trajetória, né, nessa caminhada, para que a gente consiga construir essa mineração do futuro. E a gente organiza, né, esse tanto de desafios, essas soluções, através de uma série de metodologias dentro dos nossos programas. E um deles é o MShare, que é o programa, né, que tem um formato de apresentação de cases de inovação. Hoje, aqui está a nossa programação. A gente tem uma rápida introdução. Vamos seguir, então, com a Morro do IP, trazendo o PyBM inteligente. A Metal Seeder também está aqui com a gente com o case Otimização da Frota Metal Seeder, rastreamento e análise comportamental. A KPMG vem na sequência, trazendo alocação dinâmica de recursos, operadores versus equipamentos de mina. Depois vem a RHI Magnesita, trazendo o Laser Evaluation Scan, rastreabilidade e precisão na inspeção de desgaste. E a gente encerra com o case da Accenture em parceria com a Vale, que traz mobilização eficiente de gargalo operacional a diferencial competitivo.
E esse é o contexto do MShare, né? Esse é o nosso programa que ele visa promover essa colaboração e esse compartilhamento de cases de inovação dentro do nosso ecossistema. A gente atua, né? O nosso programa ele é no formato híbrido, ou seja, a gente está aqui presencialmente no Main Hub, mas tem uma turma acompanhando a gente online, então nosso público ele tem essa oportunidade de participar aqui com a gente, né, tendo esse momento de network, mas também acompanhar online. O nosso material também fica gravado, depois a gente sobe no YouTube para a gente não perder esse conhecimento aqui gerado. E como que participa? Né? Todo mundo que está aqui hoje passou por um processo muito simples, que é de submissão do case no QR Code. A gente avalia o case e aí a gente traz para esse momento de apresentação. Então, essa é a nossa terceira e penúltima edição do MShare no ano. A última acontecerá no dia 16 de outubro. Então, os nossos associados que tenham interesse em participar do MShare, fiquem à vontade para escanear o QR Code ou nos procurar, né? Caso não tenha acesso ao link ou tenha alguma dificuldade. Inscrever o case. A gente tem uma infinidade de temáticas que seu case pode se enquadrar. E então a gente convida para participar desse momento aqui de troca com a gente, tá? Então, desejo a vocês um excelente evento. A gente vai começar com o primeiro case aqui da Morro do IP. É o case de PyBM inteligente, da Morro do IP com a startup Cipremo. E quem vai apresentar esse case para a gente é o Cristiano Parreiras, que é diretor de assuntos corporativos e sustentabilidade, com mais de 20 anos de experiência no setor minero-siderúrgico, liderando iniciativas de ESG na mineração Morro do IP. Cristiano, por favor, seja bem-vindo. E a gente está ansiosa aqui para te ouvir. Obrigado, Elis. Queria cumprimentar, né, a Elis e toda a equipe do Mining Hub aí, do IBRAM, por essa iniciativa. E acredito mesmo, né, que é só de forma colaborativa e compartilhada que a gente vai ter condição aí de atender os desafios cada vez mais complexos que se colocam pela frente. Obrigado pelo convite para apresentar aí um pouquinho dessa solução que a gente desenvolveu em conjunto com a Cipremo. A Cipremo não está aqui, o Gabriel, que é da Cipremo, está acompanhando online. Caso depois a gente tenha alguma dúvida, a gente pode fazer contato com ele sem qualquer dificuldade. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, Elis. Você falou que não tinha nenhuma simulação prevista para hoje, mas eu vou fazer uma simulação aqui com vocês. Quer ver? Vou pedir ao Felipe, que é meu suplente de PyBM. Eu sou, além de ser responsável pela área de meio ambiente e sustentabilidade, eu sou o coordenador de PyBM da Morro do IP. PyBM, para quem não conhece, é Plano de Ação de Emergência de Barragem de Mineração, que é o protocolo que a gente deve acionar caso a gente tenha alguma situação de emergência em uma de nossas barragens. A mineração Morro do IP tem 3 barragens, elas já estão desativadas e em processo de descaracterização. Mas até que o processo de descaracterização seja concluído, a gente precisa manter um PyBM ativo e operante. Então, eu vou pedir licença a vocês aqui para pedir ao Felipe, né, que simule aí um acionamento do coordenador de PyBM. Cristiano, boa tarde. Meu nome é Felipe, eu falo do Centro de Monitoramento Geotécnico da Morro do IP, e nós identificamos uma anomalia na barragem e que ela enseja num acionamento de um nível de emergência. Como coordenador do PAIBM, eu te peço para startar o fluxo de notificação previsto no plano. Imagine que o telefone funcionou, que eu recebi, que eu estava no escritório, no lugar acessível, e agora eu preciso dar início ao fluxo de comunicação previsto no PyBM. A primeira coisa, eu preciso montar uma sala de crise. Estou simulando aqui que eu estou montando uma sala de crise. Coordenador de PyBM. Agora, para quem que eu ligo primeiro? Eu tenho que pegar aqui o plano, abrir. Imagine, o PyBM, esse aqui veio simplificado. São as 20 pastas iguais a essas aqui. Então, tem que achar aqui no meio do PyBM. Achar no meio do PyBM aqui
a folha de contato. Opa, não é nesse aqui não, é no de lá. Imagina a barragem rompendo. Vou achar. Ó, achei, então aqui eu preciso fazer os contatos para a Defesa Civil, Núcleo de Emergência Ambiental, mas primeiro eu vou ligar para o meu chefe. Tem que avisar ele. No que eu pegar para ligar para o meu chefe, vou devolver isso aqui, fica mais fácil. Obrigado, Elise. No que eu pegar aqui para ligar para o meu chefe, meu telefone já vai ter disparado umas 100 vezes, porque a Defesa Civil vai ouvir a sirene, vai ligar, Cristiano, o que está acontecendo? Liga a Defesa Civil do município, liga a Defesa Civil do Estado, liga o Núcleo de Emergência Ambiental. Os contatos internos que eu preciso fazer, eu não vou conseguir fazer nenhum, porque o telefone vai estar hora com um, hora com outro, liga secretário, governador, o que está acontecendo? Né? E a gente preso aqui, você não conseguiu startar nenhuma ligação que você precisava fazer naquele momento inicial da emergência. E você imaginando que o fluxo de emergência, né, de uma barragem com rompimento iminente ou acontecendo, cada segundo pode ser uma vida que venha a ser salva aí, caso a gente realmente, né, o colapso da estrutura aconteça. Então, foi pensando nisso que a gente desenvolveu esse aplicativo que a gente chama de PyBM inteligente. Né? Aqui a apresentação de o que é, qual que é o desafio? É ter uma comunicação rápida, eficaz e eficiente com as autoridades e com os agentes internos do PyBM. Porque, como vocês, né, isso aqui foi uma simulação, uma grande brincadeira, mas é uma dificuldade enorme você fazer as ligações, as pessoas atenderem o telefone na hora, para quem que você começa a ter dúvida, para quem que você deve ligar, até que você acha aquela lista de contatos, as pessoas, a barragem está rompendo, ninguém acredita no primeiro momento, a gente tem uma tendência a uma inércia inicial até você movimentar. Então, foi essa a ideia que a gente teve, de transformar isso tudo num aplicativo em que a gente leva lá para dentro toda a árvore de contatos do PyBM, com os telefones fixos, celular, e-mail, Telegram, enfim, todos os contatos das autoridades e do público interno que tiverem disponíveis, ele vem para dentro dessa plataforma e ela é acionada de forma automática a partir de um disparo do celular. No caso, o meu celular como coordenador do PyBM, eu tenho aqui o aplicativo que basta eu clicar nele e ele abre e em poucos segundos todas as autoridades aí já vão receber os alertas, né? Então ele já está programado para enviar notificações para o Núcleo de Emergência Ambiental, para a FEAM, porque tem um outro detalhe, né? O Núcleo de Emergência Ambiental, quem conhece a legislação sabe, você tem algumas horas para comunicar a ocorrência, a emergência ambiental. Se você demora mais tempo do que a legislação preconiza, sua multa vai dobrando, triplicando. Né? Então, e aí o jurídico entra no meio, não, espera aí, você não vai ligar, primeiro que você vai ligar o NEA para a gente ter uma infração mais baixa. Mas espera aí, será que é para o NEA mesmo que eu preciso ligar? Então, para sair fora dessas discussões e você comunicar todos de forma imediata e poder, né, como coordenador do PyBM, se dedicar ao atendimento da emergência em si, a gente automatizou todo esse processo, né, que a gente tem aí uma lista de mais de 50 contatos que precisam ser feitos para poder comunicar o início da emergência, né? Então, os principais resultados aí que a gente teve com o aplicativo, a gente reduziu em 98% o tempo de resposta, né? A gente demorava, às vezes, 40 minutos para falar com alguma autoridade ou para passar alguma mensagem, sendo que a partir do aplicativo, em cerca de 1 minuto, todas as autoridades já recebem. Né? Ele é uma segurança maior para as comunidades, que, de novo, cada minuto, cada segundo pode ser uma vida que venha a ser salva aí, que saia de uma zona de risco. E também ele pode ser setado, ele pode ser configurado para atender também comunidades. Então, você tem uma pessoa na sua zona de autossalvamento que tem uma dificuldade auditiva e não vai ouvir uma sirene, mas ela tem um celular, ela pode cadastrar e você pode informar aquela pessoa
da emergência, ela vai receber através do telefone vibrando, vibra, ela vai receber a notificação do momento da emergência. Uma maior confiança institucional, uma validação oficial da solução, né? A gente já usa esse aplicativo em todos os nossos simulados de emergência. Ele tem potencial para ser replicado e melhorado, né? E traz aí uma melhor governança para a gestão de crise. Ou seja, um aplicativo bem operacional, muito simples e que visa mesmo a você alertar as pessoas, as autoridades, as pessoas que está acontecendo uma situação de emergência. Aqui um pouquinho sobre a nossa parceria com a Cipremo, né? A gente criou junto, né, de forma colaborativa, essa solução. A gente ainda já pensou algumas oportunidades de melhoria, enfim, integração com outros sistemas, outras formas de comunicação. A gente faz os testes em campo, né? Todos os exercícios simulados nossos, a gente usa o aplicativo, e a gente usa hoje também, né, Felipe, o aplicativo para os exercícios obrigatórios da CO-DCO. Então, o fluxo de comunicação, a gente testa ele todo por essa ferramenta, né? Mantém ela atualizada, os contatos atualizados, e é válido, né, a nossa auditoria de ACO, DCO, Declaração de Conformidade Operacional do PAI-BM, valida também o exercício feito pelo aplicativo, que é muito simples e muito fácil de fazer. É um modelo de inovação aberto e fácil para ser replicado. Enfim, aqui outras características, né? Alinhamento com os principais princípios do ESG, um estímulo à inovação aberta para o setor mineral e um potencial de padronização e customização para cada uma das empresas aí que a gente tem. Aqui os meus contatos e os contatos do Gabriel ficam aí à disposição de vocês, né? E quem quiser conhecer um pouquinho mais da ferramenta, eu estou com ela aberta aqui no telefone, vocês fiquem à vontade para a gente poder apresentar para vocês aí como funciona, de forma muito simples, né? A gente tem 3 estruturas, a hora que eu abro o aplicativo. Vocês desculpem, eu sou advogado, eu não sou da área de tecnologia, então às vezes eu falo algumas coisas, não são termo exato, não. Ele é um aplicativo no meu telefone como coordenador do PAI-BM. Mas as autoridades, elas não precisam estar cadastradas, elas não precisam ter nenhum aplicativo baixado no telefone delas. É um PWA, um Progressive Web App, e de forma que ele só dispara as mensagens para o seu celular, para o seu WhatsApp, para o SMS, WhatsApp, e-mail, Telegram, tudo aquilo que você conseguir cadastrar, ele vai fazer o disparo. Então, abre para mim uma tela com as 3 barragens da Morro do IP, eu clico, né, naquela que está em nível de emergência, porque são zonas de autossalvamento diferentes, clico qual que é o nível 1, 2 ou 3 de emergência, já tem customizado uma lista pequena com as emergências que podem estar acontecendo associadas àquele nível, porque se tiver abrir uma lista grande, um cardápio enorme, a gente não vai nem saber qual que clicar. Então, só você clicar, ó, anomalia, rachadura, enfim, qual anomalia e ele, na sequência, você já dá o comando, ele te pede para confirmar e você já manda, com menos de 1 minuto, você consegue avisar aí todas as autoridades que estão no fluxo de notificação do PAI-BM. E, na sequência, né, passado 1 hora, e você também pode customizar conforme a sua utilização, o nosso está customizado para 1 hora, ele emite um relatório dizendo todas as autoridades que foram comunicadas, quem leu a mensagem, que hora que leu, quem abriu o e-mail, que hora abriu o e-mail, de forma que você fica também documentado para poder mostrar que você fez os contatos no tempo hábil com as autoridades, né? Então, foi essa uma ferramenta que a gente desenvolveu de uma forma muito prática, muito operacional, para a gente evitar que essa confusão. Você vê que até para segurar o microfone fica difícil. Então, você imagina na hora de emergência a quantidade de coisa que não vai estar acontecendo junto e ao mesmo tempo, e você fica, se embola naquela confusão e não consegue mandar mensagem e informar nenhuma autoridade, né?
Então, era isso que a gente queria apresentar para vocês aqui hoje. A gente fica à disposição para poder tirar dúvidas. Obrigado. Obrigada, Cristiano. Como a gente ainda tem um tempinho, queria te fazer uma pergunta. Quanto tempo que tem o aplicativo já que vocês têm experimentado? Já teve alguma parceria desenvolvida para além? Outra mineradora demonstrou interesse? Porque a gente também tem o Prox, né? Do próprio IBRAM. Como que esses dois aplicativos conversam? Como que funciona essa integração e há quanto tempo que está rodando? Ó, o Prox, né? O Prox, eu digo que eu trabalhei no comecinho, eu falei, olha, a gente precisava desenvolver um Waze da zona de autossalvamento. A pessoa, quando eu brincava assim, quando acontece a emergência, você às vezes treinou a rota de fuga quando você está na sua casa, quando você às vezes está na escola. E se você está na casa da amante? Entendeu? Qual que é a rota de fuga daquele lugar? Você não sabe. Então é importante que você tenha um aplicativo que te conduza a sair da zona de risco, né, a partir do ponto que você estava. Aí veio a ideia do Proxy e com essas outras funcionalidades que ele trouxe junto aí. E o PyBM inteligente ele pode ser sim acoplado ao Proxy como complementar para poder fazer o acionamento do fluxo de emergência. A gente não desenvolveu nenhuma parceria com outra empresa nesse momento. O que a gente tem é. Algumas empresas têm alguns sistemas parecidos, que fazem, às vezes, contatos por telefone. Então, às vezes, tem mensagens gravadas que a empresa, uma central de telefone, dispara as ligações comunicando a emergência. Não, excelente. Quero te agradecer pela sua apresentação e participação aqui no MShare. Quem estiver online, pode fazer sua pergunta também no chat, que a gente encaminha para os nossos painelistas aqui. No final, a gente vai ter um momentinho de perguntas também. E a gente, ao longo da apresentação, também vamos ter alguns QR Codes que vocês podem conectar, né? Se conectar com os apresentadores dos cases aqui, tá bom? Cristiano, muito obrigada pela apresentação. Bom, partindo então para o nosso segundo case do dia, eu queria convidar aqui o Pedro Damasceno, que ele é doutorando em Tecnologia da Informação pela FUMEC, e atualmente ele atua como gestor de inovação na Metal Cider, liderando iniciativas voltadas à modernização de processos e à adoção de soluções tecnológicas estratégicas. O Pedro vai contar para a gente um pouquinho sobre o case de otimização da frota Metal Cider, rastreamento e análise comportamental. Seja bem-vindo. Isso. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, a Eli já fez uma introdução. Eu sou gestor hoje de inovação da Metal Cider. Para quem não conhece, a Metal Cider é uma siderurgia que está em Betim, né, uma das plantas, mas que hoje já é uma empresa bem verticalizada, digamos assim, desde a produção do carvão, pelo GUSA, passa pelo GUSA, termoelétrica, fundição e usinagem. E eu vou passar só um vídeo institucional aqui, porque até para mostrar um pouquinho da planta, para vocês entenderem visualmente o que a gente está fazendo. E depois eu dou prosseguimento aí à nossa solução, que a gente está tentando otimizar a frota interna da linha amarela e entender um pouquinho do comportamento disso dentro da planta de Betim. Então, eu vou passar o vídeo aqui, depois eu continuo. Ferro, o metal mais abundante em nosso planeta.
está em nosso sangue, no solo, na respiração celular, na história da civilização humana que moldou a sociedade moderna. Duro, resistente, maleável e moldável. Para domá-lo, é preciso controlar os 4 elementos da natureza: terra, fogo, ar e água. Forças que a Metal Cider domina com precisão e maestria. Da terra vem um insumo vegetal renovável, a floresta de eucalipto geneticamente superior. Nos milhares de hectares de fazendas da Metal Cider, o eucalipto é cultivado com o manejo mais moderno da atualidade, onde se produz com eficiência, responsabilidade e sustentabilidade ambiental. Mais de 50% da área total é composta de mata nativa intocada. Das florestas de eucalipto se produz o carvão vegetal que alimenta a planta industrial, seguindo os mesmos rigores legais e ambientais que norteiam todo o nosso processo produtivo. A Metal Cider possui 7 modernos altos fornos onde o fogo é controlado com total segurança operacional e ambiental. A carga se funde em ferro-gusa líquido, Essa é a conforme planta as Betim. especificações químicas e propriedades mecânicas desejáveis. Pode ser transportado no estado líquido diretamente ao cliente ou resfriado para formar o ferro-gusa sólido em lingotes. A preservação do ar começa no campo, onde a floresta captura o CO2 da atmosfera e faz com que a Metal Cider tenha um balanço positivo de sequestro de gás carbônico em toda a sua cadeia produtiva. Na planta industrial, o ar é purificado nos filtros de mangue instalados em pontos chaves do processo, cuja função é evitar que partículas sejam lançadas diretamente na atmosfera. Uma vez pressurizado e aquecido, o ar atmosférico é injetado nos altos fornos para a promoção das reações químicas metalúrgicas necessárias ao processo produtivo. Nas fazendas, o manejo e cuidado com a água é primordial. A proteção dos recursos hídricos está nas áreas de preservação permanente que respeitam a mais rigorosa legislação ambiental. O uso da água respeita os limites legais, com outorgas e modernos controles de todos os cursos de água. No parque industrial, a água é tratada e purificada para sua utilização no processo produtivo. Ela resfria os altos fornos, gera energia em uma turbina a vapor, controla a emissão natural de particulados e lava os gases do processo siderúrgico, sempre em consonância com as mais exigentes normas operacionais para seu uso. Com este primoroso manejo do ferro, a Metal Cider buscou ir além e consolidou a vitoriosa estratégia de verticalização da produção. Implementou uma unidade termoelétrica ingressando no futuro sustentável, que gera energia limpa e renovável, utilizando os gases excedentes dos altos fornos, otimizando os custos com energia e preservando recursos naturais. Construiu sua moderna fundição, onde o ferro ganha forma e conteúdo, pela proximidade do parque siderúrgico. Tem como parte da carga metálica o ferro-gusa em estado líquido proveniente dos altos fornos, conferindo propriedades mecânicas superiores às peças fundidas. Conta com equipamentos modernos em linha com a indústria 4.0, permitindo ajustes precisos em real time durante toda a produção. Eficiência e precisão nos laboratórios de processo em metrologia sustentam um rigoroso controle de qualidade exigido para o mercado nacional e internacional. Moldagem primorosa, otimização de processos, acabamento perfeito e logística eficiente garantem a fundição às mais rigorosas certificações mundiais: a ISO 9001, a ISO 14001,
e a certificação da indústria automotiva, a IATF 16.949. Alcança o topo da verticalização, adquirindo uma renomada usinagem automotiva classe Tier 1 e incorporada a expertise no atendimento direto a grandes montadoras globais. Com uma planta industrial moderna e eficiente formada por células CNC autônomas, desenvolvimento in-house de projetos digitais, controles de processo automatizados e uma equipe qualificada e experiente, que trabalha em sinergia com toda a cadeia produtiva. Este domínio de todo o fluxo molda precisamente o produto final. Gera eficiência, assegura um minucioso padrão de excelência em cada peça. Traz segurança e pontualidade, as rigorosas entregas just in time aos clientes. E o DNA de qualidade e inovação Metal Cyber, impresso em todos os nossos produtos. Processos complexos orquestrados por uma equipe coesa, treinada e extremamente competente, trazendo no produto final nossa marca de excelência mundial. Metal Cyber, transformando pedras em pães. Bom, o vídeo é um pouquinho longo, mas é interessante passar um pouco da verticalização, né, que é uma empresa que foi criada só com um alto forno, e hoje você já tem desde a civicultura até a usinagem, é bem legal entender a história. O que eu vou apresentar para vocês aqui hoje é um projeto que a gente está desenvolvendo lá dentro, que é exatamente para entender um pouco do comportamento dentro da planta Betim com a linha amarela, né? Então, muitas vezes a gente vê rastreamento, telemetria com frotas nas estradas, mas a gente começou a entender lá dentro que existiam, né, para uma planta que roda 24 horas, máquinas com valores altíssimos, e a gente começou a entender questões de manutenção, o que estava acontecendo. E aí, em parceria com a Coble, que é uma startup que já tem um valuation e um aporte bem alto, ela está em São Paulo, a gente começou a fazer um trabalho junto com uma parte da frota de linha amarela, principalmente com as pá carregadeiras e empilhadeiras. Então, a gente não tinha, né, não existia nenhum controle sobre dados reais de utilização e desempenho, monitoramento de comportamento dos operadores, o que fazia para ter uma segurança durante o uso, né, dos equipamentos, e a gente viu que existia um gap aí muito grande para a gente poder trabalhar em cima disso, né? Então, hoje aqui, para vocês terem uma ideia da planta Betim, né, todos esses pontos verdes hoje já são equipamentos que já são mapeados, né? Então, a gente tem um controle desde a hora do momento que o colaborador pega ele, faz um acionamento com uma tag. Então, hoje a gente já consegue rastrear todo o comportamento dos equipamentos dentro da planta, né? Então, para que a gente pudesse fazer isso, a gente seguiu todo o plano, tá, gente, como se fosse a área de inovação da Metal Cyber, vocês estão vendo aqui no palco, é o Pedro, né? Então, não existe aceleradora, não existe nada. Então, a gente fez uma análise das startups, a gente buscou startups. Então, a gente primeiro fez um teste com duas, para chegar no que a gente achava que tinha o maior direcionamento, porque a gente precisava, que foi a Coble. Então, no primeiro momento, a gente fez a instalação dos rastreadores nos equipamentos. A gente começou a acompanhar, porque tem essa questão de sinal, né? Muitas vezes você tem que ver qual que é a operadora que está dentro da sua planta, ver qual que é o melhor sinal, ver se está funcionando, se não está. Fazer esse trabalho em conjunto, muitas vezes, é bem desgastante, porque você tem que acompanhar, passar para a equipe de suporte. Muitas vezes o suporte não te responde no tempo que você precisa.
mas são as dificuldades de trabalhar muitas vezes com uma empresa que não tem uma estrutura tão grande, mas que ela consegue chegar numa solução personalizada. E aí a gente começa a acompanhar no painel, né, todo o trajeto, parada, consumo. A gente tem a videotelemetria, que é exatamente acompanhar o colaborador, e isso é uma questão bem delicada, né, porque primeiro você tem que apresentar isso para todos, né, mostrando que o que a gente está fazendo ali não é algo que a gente quer fazer como se fosse um Big Brother, mas a gente quer dar segurança a mais. Obviamente que algumas pessoas entendem, outras não, mas é um plano que tem que ser seguido de treinamento, e a partir disso você começa a melhorar aquilo que você já está implantando. Então, você treina ele para mostrar como que ele faz o acionamento, questão de checklist inicial, quando ele pega a máquina, era tudo feito no papel, papel perde, papel rasga, papel molha, hoje é tudo via app, então o condutor ele pega, coloca como que está o veículo, para que o outro também não seja responsabilizado por algo que um tenha feito, então isso tudo hoje já está sendo feito de forma digital. E aí a gente vai construindo a solução junto com a Coble, ou seja, a gente vai desenhando aquelas informações que a gente quer. Né? Então, a gente tem aqui um dashboard, né, que ele pode ser... existe um padrão, mas o que a gente está buscando fazer é desenhar ele de acordo com a nossa necessidade. Então, a gente tem aqui questões de checklist, não conformidades, quais são as não conformidades mais frequentes, o que está aparecendo ali, banco, assento, tudo aquilo de acordo com essa frota inicial que a gente está fazendo esse rastreamento. Né? Aqui é um comportamento de um motorista, para vocês verem, dirigindo uma pá carregadeira e conversando no celular. Né? Então, a tranquilidade dele, ali a câmera conversando. Né? Então, isso é uma coisa que pode causar um acidente muito grave, e você tem que fazer um trabalho lá dentro de conscientização. Né? E muitas vezes isso é durante o dia, mas principalmente na frota noturna, as coisas que a gente viu, eu não posso contar aqui, que vocês não acreditam. Né? Então, assim, e as pessoas acham que era normal, porque nunca foi feito nada, então, para eles era normal o que estava acontecendo, mas a partir do momento que você mostra isso, as pessoas assustam mesmo do comportamento das pessoas. E aí, a gente passa para um novo passo, que ou seja, a gente tem uma solução, a gente tem já ela desenhada, ela já funcionando, e aí a gente começa a passar a trabalhar a inteligência dos dados. Né? Então, a gente tem já a busca desses dados, do que está acontecendo, manutenção, qual máquina está parando mais, o trajeto dela, quando ela carrega, quanto tempo ela demora para descarregar, e o que isso influencia em outras métricas, e é o que a gente está fazendo agora, ou seja, a gente está cruzando informações para ter inteligência de dados e para que isso transforme em relatórios, em um dashboard para a gerência, para a diretoria, bater o olho e falar, não está fazendo sentido continuar com essa pá carregadeira, porque ela está parando muito, ou vale a pena fazer manutenção ou trocar, que é o que a gente está buscando agora. Então, aqui é uma primeira versão, isso foi feito... a gente aprovou semana passada, então já com dados reais, ou seja, e também tem uma questão que já existe todo um sistema interno, que é um ERP da Metal Cider. Então, aquela questão de você buscar o dado no banco, né, como que você vai fazer isso, trazer para a inteligência da Coble, que, no nosso entendimento, possui uma tecnologia mais avançada do que existe lá dentro. Então, o que a gente está fazendo é exatamente criando bancos internos, onde o software da Coble consome os nossos dados, traz para a plataforma dela e trabalha toda essa inteligência para gerar essas métricas que a gente está buscando, comparativos de pesagem, com descarregamento, com vários cruzamentos que a gente quer para exatamente chegar em informações importantes, né? Porque não adianta você
pegar dado, ter dado, se você não transforma isso em inteligência. Então, é isso que a gente está trabalhando agora para fornecer para a diretoria um dashboard que ela bata o olho e ela, de forma bem mais rápida, consiga tomar decisões estratégicas em relação à frota, né? E o estágio que a gente está, então, a fase piloto já aconteceu, já está operando, a gente tem 15 equipamentos de linha amarela, e a partir do momento que as coisas estiverem rodando, a gente vai expandir para mais equipamentos e para outras frotas que estão fora da planta Betim. Bom, o que a gente ganhou com isso, isso tudo aqui, eu acho que chega no final ali, que é mitigação de incidentes, né? Então, você tem uma otimização do processo, né, que é com preenchimento de checklist, saber tudo aquilo que está acontecendo nas máquinas, nos equipamentos, para que você também entenda o comportamento dos motoristas, trazendo as informações para transformar isso em resultados para a empresa, né, para que ela possa tomar decisões estratégicas, entender, com o passar do tempo, a gente vai entendendo as rotas dentro, né, para entender se, na hora que a carrega com gusa, qual que é o melhor caminho para ir para o descarregamento. Isso tudo você vai rastreando e a plataforma vai te mostrando isso de forma inteligente. Otimização da resolução de problemas, o monitoramento, né, do comportamento. Eu acho que hoje a equipe já entendeu que isso é para o bem deles, né, porque se acontece alguma coisa, teoricamente eles seriam responsabilizados sem saber se a culpa foi ou não foi. Então, assim, hoje você tem todo um rastreamento para entender o comportamento deles e ver se aquilo que está sendo feito está correto ou não. E a gestão da geolocalização, né? Então, assim, hoje, eu vou mostrar depois no final no vídeo, você tem o acompanhamento online de onde estão os equipamentos. Então, o próprio gestor ele pode acionar um motorista para ir para outro lugar, entendendo se ele precisa voltar ou não, você consegue otimizar tudo isso. Aqui é um ponto muito importante, assim, eu sou gestor de uma empresa, mas eu tenho vários projetos startup. Então, entender a dificuldade, mas o ganho que você tem quando você constrói uma solução dessa com uma empresa que está aberta a desenvolver com você, né? Muitas vezes você busca algo que está pronto, mas que você não consegue extrair exatamente aquilo que você precisa. E quando você tem um desenvolvimento desse, uma abertura da empresa que está trabalhando com você, é mais doloroso, mas no final você consegue exatamente aquilo que você procura para a sua dor, né? Porque quando você vai desenvolver um projeto, muitas vezes você quer fazer algo genérico para atingir o maior número de clientes, mas nem sempre você consegue atingir outros clientes que, com um pouco de trabalho e com alguma mudança dentro do sistema, você consegue atender, e a Coble tem sido muito flexível e a gente tem conseguido trabalhar com eles de uma forma bem interessante para buscar aquilo que serve para a Metal Cider e que não serve, de repente, para outra empresa. Bom, acho que o impacto positivo, né? Acho que as empresas já têm um certo grau de amadurecimento para essa questão, né? Mas eu acho que existem empresas que ainda focam muito no fora do que está acontecendo na planta e não no dentro, assim. E eu acho que, de repente, com essa solução, com plantas menores, a gente pode colaborar de alguma forma, mostrando como foi feito, o tipo de parceria, como que a gente seguiu todo esse escopo para chegar na solução final. E é um modelo que é totalmente escalável, adaptável, né? Você pode usar tanto numa planta pequena como numa planta grande. Óbvio que você tem que analisar questões de sinal, de operador, etc. Mas ela é bem funcional e tem nos atendido muito bem. Bom, é isso. Eu vou finalizar aqui com um vídeo do Júnior, só para ele mostrar para vocês um pouquinho do que é a opinião dele, porque é muito importante a gente escutar quem está ali
no pé da fábrica, no chão da fábrica ali mesmo, e que usa o sistema para mostrar o que ele tem ganhado com isso e como que isso tem ajudado o trabalho dele. Gerencio a frota aqui é a parte da área de oficina de manutenção, né, que também dentro da manutenção. Aqui é a parte da minha gestão de frota, que fica passando aqui, prestando a frota. Aqui eu gerencio a minha frota com o sistema da rastreamento. Quando eu preciso rastrear algum veículo, eu venho aqui, procuro o motorista que está rodando, quem fez checklist, qual veículo que está parado em manutenção, qual veículo está disponível para rodar. Então, todas as informações da minha frota eu pego no sistema da turma. Também tem o painel de dashboard que ele passa as informações de quem fez checklist, quais veículos que estão rodando, veículos disponíveis, e informações de manutenções e tempo de cada veículo que está rodando. Beleza, Júnior, só me fala uma coisa, o que você achou de melhorias que foram, que vocês conseguiram depois que vocês começaram a usar o software da Coble e esse trabalho que a gente está fazendo? Olha, a gente ganhou aí com o tempo, né? A gente não tem mais veículo que fica rodando aí à toa, né? A gente consegue rastrear o veículo aí em tempo real. Custo, né? A gente deixa de deslocar um veículo para uma área para ir para outra, que o veículo vai estar próximo da onde que a gente está precisando. E também papel, né, que a gente economizou muito papel, que era todo checklist era feito de papel. Hoje já são todos feitos no sistema, cada motorista tem seu aplicativo e ganhamos mais com o tempo de mão de obra. Esse foi o benefício. Beleza, Júnior, obrigado, viu? Bom, pessoal, é isso. Esse sou eu com inteligência artificial, mais bonito um pouco, lá, né? E eu estou à disposição aí para qualquer dúvida, se alguém um dia quiser conhecer a operação, estou 100% disponível para ajudar. Muito obrigado. Beleza, obrigada, Pedro. E antes da gente seguir, como eu mencionei, a gente tem uma oportunidade de vocês se conectarem com os palestrantes aqui. Então, se vocês quiserem conhecer, trocar uma ideia com quem apresentou e quem vai apresentar, é só escanear esse QR Code, preencher o formulário de conexão que a gente vai fazer essa interação acontecer, tá? Eu volto com esse formulário aqui também ao final do nosso evento. Opa, tem gente escaneando ali. Boa. Dando sequência, então, quero convidar para falar com a gente a Beatriz Camargo. Ela é consultora na KPMG e vai falar para a gente sobre o case de alocação dinâmica de recursos, operadores versus equipamento de mina. Vem cá, Bia. Já estou íntima, né? Bia. Seja bem-vinda. Obrigada, Elis. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Beatriz. Eu faço parte do time de Customer Operations do Advisory da KPMG. A gente já trabalha com mineração já há um bom tempo, o meu time especificamente com mineração. E a gente trabalha sempre com a abordagem de transformação, né? Visando melhoria de eficiência operacional, otimização de processo, seja a gente por meio de implementar metodologias de transformação ou implementar soluções que ajudem os nossos clientes. E a KPMG, né, no mundo todo, aí ela já atendeu pelo menos 60% das maiores mineradoras globais e também tem uma forte atuação no Brasil, né, principalmente a parte de consultoria e de auditoria. O case que eu vou mostrar para vocês hoje é uma situação que a operação chegou para a gente, onde eles precisavam ter uma maior agilidade no entendimento da demanda dos equipamentos de mina, de ferro, aí, pá carregadeira, motoniveladora, trator de esteira, e a situação dos operadores que eles tinham em cada turma. Então, se ele tinha operadores suficientes, se os operadores que estavam dentro de cada turma tinham as habilitações, né, tanto em quantidade, tanto também em relação ao tipo de uso de cada equipamento. E aí a gente entendeu que a gente precisava desenvolver um método
que fosse replicável e escalável para que rapidamente a operação pudesse elaborar o seu cenário de demanda de equipamento e entender se as turmas que eles tinham estavam aderentes ou não, ou o que eles precisariam fazer para atender a demanda deles, por meio de contratação ou de capacitação das turmas existentes. Então, a gente desenvolveu um modelo via Alteryx. O Alteryx ele é um software de modelagem de processo e modelagem de dados, onde você faz toda a programação do Alteryx sobre... você define quais são os inputs de dados que a ferramenta vai receber e quais as saídas você quer dela. Então, no nosso caso, a gente desenvolveu, junto com a operação, quais seriam os inputs. Né? Nesse caso, a gente tem a lista dos equipamentos e a lista dos operadores, e a gente definiu, então, quais eram as prioridades desses equipamentos, quais equipamentos são prioritários frente aos outros, qual tipo de utilização esses equipamentos têm, se eles operam 24 horas na mina ou se eles operam por revezamento. E, então, a gente aplicou em uma das operações, e aí, rapidamente, a gente entendeu quais eram os cenários, e a operação nos entregou quais eram os cenários de expansão, e a gente entregou qual era o resultado da demanda dos operadores para eles. Então, aqui um pouco mais detalhado, né? Ali tem um print da ferramenta. Então, a ferramenta vai ler a lista dos equipamentos, qual que é a prioridade dos equipamentos, né, em ordem, se existem equipamentos que são operados em revezamento, né, não ficam 24 horas por dia, a lista dos operadores, e aí, na primeira passagem, ele então vai ler a primeira linha de equipamentos, vai selecionar os operadores que vão para esse equipamento e vai passando isso para todos os equipamentos que têm a necessidade de serem operados 24 horas por dia. Depois, ao final disso, ele vai, então, sair com a lista dos operadores alocados por equipamento, e também vai sair um painel de necessidades e um painel de diagnóstico para cada turma, né, ou para a turma geral, sobre quais habilitações estão faltando operadores para cada equipamento. E como entrega, o que a gente entregou? Além do relatório, além da ferramenta, a gente entrega um timeline de expansão. Né? Então, nas duas primeiras linhas aqui, a gente tem o planejado pela operação e o calculado pelo estudo da demanda dos operadores que precisam ser inseridos a cada momento de expansão para a operação. Também a gente entrega um book de estratégia de contratação, onde aqui tem abertura por turma. Então, por exemplo, aqui na turma A, ele tem 24 operadores hoje, ele vai precisar, para o planejamento de 2026, ele vai precisar adicionar 9. Aqui tem um detalhamento de quais habilitações, quais treinamentos precisam ser colocados para essa turma, e depois, para 2027, quantos operadores a mais também para essa turma. No final, eu tenho o total para as 4 turmas. E aí, como principais resultados, né, a gente tem uma redução do tempo de troca de turno, uma vez que a operação já sabe, para cada dia, quais operadores vão operar cada equipamento. A gente tem uma redução da falta de operador, porque, se seguido a estratégia de recomendação de acréscimo de operadores, você não tem mais a demanda. Né? A gente tem uma antecedência para a contratação, né, para a operação, baseada em quais tipos de habilitação ele precisa adicionar nessa turma. A gente tem uma melhoria na aderência entre as turmas, uma vez também que a ferramenta ela possibilita a troca de operadores entre turmas, e uma economia de recursos, né? Porque, além da gente propor a contratação exatamente do que precisa, a gente também propõe, a ferramenta também propõe habilitações adicionais para atender a demanda dos equipamentos de revezamento. E, como impacto positivo, né, a gente tem a otimização dos recursos, a gente tem a mitigação dos riscos operacionais, redução de tempo ocioso dos equipamentos e redução de custo. E também uma maior resiliência na operação, uma vez que a gente entrega com agilidade para a operação, para ela definir dentro os cenários e ajustar as alocações entre turmas. Bom, eu queria agradecer, e eu queria dizer também para quem quiser contatar a gente, olhar um pouco da ferramenta, para entrar em contato com a gente, pelo QR Code, ou com a gente aqui durante o dia. Obrigada.
Muito obrigada pela apresentação, Beatriz. E KPMG é nova na casa, hein? Então sejam bem-vindos, já chegaram chegando aqui com a gente. Bom, o nosso próximo palestrante disse que só conta o case se a gente avaliar o evento. Então, por favor, conta para a gente do evento, do Mine. Deixe seu comentário inscrito, quem tiver disposição também, para a gente estar sempre aprimorando aqui, tá? Está aparecendo online também, certo? Boa. Então, deixar mais uns 3 segundinhos aí para vocês escanearem, tá? Certo. O nosso próximo case, então, é de uma mineradora, a RHI Magnesita. E eu queria convidar aqui para falar com a gente sobre o case de Laser Evaluation Scan, rastreabilidade e precisão na inspeção do desgaste, o Rafael Rome, que é Head de Soluções Digitais na RHI Magnesita para a América do Sul. Rafael, seja bem-vindo. Estamos ansiosos aqui para te ouvir. Bom, boa tarde, pessoal. É um prazer aqui estar nesse evento. Acho que é a primeira vez que a RHI Magnesita faz parte, então vou passar um pouquinho do que é a nossa empresa, falar um pouquinho de o que é refratário, né, que é o primeiro caso. Pouquíssima gente conhece, talvez as nossas mães e as nossas avós melhor do que a gente. Quando vai colocar uma lasanha, geralmente elas falam que tem que colocar num vidro refratário. Então, para vocês terem uma ideia, o refratário é alguma coisa que resiste ao calor, né? A gente está falando aqui nos processos industriais, que a gente trabalha com temperaturas em torno de 1.200 graus, muito mais que o forno lá da nossa mãe que vai assar a lasanha, né? E hoje os setores que mais consomem refratário são a indústria siderúrgica, a indústria do cimento. Depois a gente vem com a do vidro, alumínio e cobre. Então, a gente está falando de refratário quando a gente fala de RHI Magnesita. A RHI Magnesita hoje é líder do mercado. A gente, dentro aí da fatia completa, né, de aço, vidro, cimento, a gente está em torno de 35% do market share global. Depois a gente vem com outras companhias também globais e um grande percentual aí de companhias regionais e locais espalhadas dentro dessa distribuição de mercado. A gente faz parte de toda a cadeia de produção do refratário, inclusive, depois da mineração, a produção do tijolo, esse refratário é reciclado em algumas partes do mundo. A gente tem 12 plantas de reciclagem também de refratário, 5 centros de pesquisa, um deles aqui em Contagem, mais de 65 plantas produtivas ao redor do mundo. E falando de mineração especificamente, a gente tem uma planta aqui na Bahia, que é a nossa principal unidade de mineração. Tem outras aqui no estado de Minas Gerais também. Temos mineração na Turquia, na Áustria, em outros países aí também ao redor do mundo. Então é uma companhia realmente global e a gente trabalha com mineração ao redor aí do mundo. Nossos principais clientes, para que vocês tenham uma ideia, como eu falei, a gente atua no setor do aço. Se a gente falar do Brasil, é a Gerdau, ArcelorMittal. Se a gente for falar de cimento, Votorantim. Se a gente for falar de vidro, temos ali. E se for falar de transformação mineral, a gente também tem a Vale em algumas partes, né? E vamos falar agora especificamente do nosso case aqui de sucesso, principalmente voltado para os fornos rotativos. O que são os fornos rotativos? Hoje, basicamente, a gente está falando que a gente vai produzir cimento, a gente vai produzir refratário neles, a gente vai produzir cal, a gente vai sinterizar algum tipo de minério. Então, esses fornos aqui eles vão chegar aí a 1.200 graus lá dentro para a gente conseguir atingir as propriedades necessárias desse mineral. E a gente tem o refratário envolvido nesse processo, né? O refratário ele atua aqui como isolante térmico. Então, a temperatura dentro aqui do processo vai estar a 1.200 graus. E na chapa aqui desse equipamento, a chapa metálica, vamos falar aí de 200, 400, 300 graus. Então, a gente reduz aí quase 1/3 esse diferencial térmico. Pra vocês terem uma ideia de como é montado o forno, né? O refratário é basicamente um tijolo. Então, a gente reveste todo o anel desse forno. E esse forno em operação ele vai girando e vai revolvendo esse minério lá dentro, né?
E qual que é o desafio? Hoje, esses fornos rotativos têm, em geral, 50, 70, o de brumado 120 metros de comprimento, então um forno muito longo, e o diâmetro desse tubo é de 4 metros, 3 metros, então é um equipamento de dimensões gigantescas. E, ao final da campanha, né, após um ano de operação, a gente tem esse estado dos tijolos, né? Os tijolos estão desgastados, e a gente, hoje, muita gente ainda faz isso, a gente tem que furar com a furadeira, a gente tira essa furadeira quando a gente escuta o barulho da chapa metálica, se a gente for experiente para escutar, tiver um ouvido bom. E aí, com isso, a gente vai, pega uma trena e mede qual que é a espessura. Isso em um forno de 120 metros com 4 de diâmetro. A gente tira 2, 3 pontos a cada metro, e aí a gente fala que essa é a espessura que tem ali. E essa é a espessura que vai determinar quanto que eu troco. Se eu for muito bom na adivinhação, porque é uma adivinhação, o meu forno vai durar mais um ano. Se eu for muito ruim na adivinhação, meu forno dura 3 meses. Então, também eu tenho que comprar um refratário numa troca não programada, que eu posso parar aí 6 meses ou mais, se eu não tiver isso bem programado. Então, esse é um grande problema. E aí a RH Magnesita tem trago a solução de escanear a laser esse forno. Então a gente pega isso 360 graus ao longo de todo o forno, com uma precisão de 2 milímetros, para falar para o cliente onde ele realmente precisa trocar esse revestimento. Então, essa é a solução. A gente tem esse scanner. O scanner a gente tem de diferentes marcas, diferentes fornecedores. O hardware não é o nosso core. O core é o que eu vou falar daqui para frente. Mas, para vocês terem uma ideia, esses scanners são capazes de, na primeira tomada, na primeira posição, alcançar 130 metros. Eles garantem uma precisão de 2 milímetros, mais ou menos, a 10 metros de distância do seu alvo. E cada posição que a gente toma, geralmente, dura 2 minutos. Para a gente fazer o forno por completo, a ideia é que a gente faça a cada 5 metros uma posição de medição, para que a gente também consiga detalhes de fotos, a gente não tenha nenhuma sombra no escaneamento, e a gente sim alcance essa precisão de 2 milímetros que a gente estava falando. Como que está o estágio de desenvolvimento dessa solução, né? A gente começou mais ou menos em 2020 a desenvolver isso, já estamos quase aí há 5 anos, e como eu falei para vocês, era quase uma adivinhação que as pessoas faziam, né? Então, hoje, a demanda desse tipo de serviço tem crescido vertiginosamente. Eu falo que a cada ano a gente tem quase que dobrado esses escaneamentos que a gente faz. E hoje, ao redor do mundo, já foram feitos mais de 400 escaneamentos. Então, qual que é o diferencial que a gente tem, né? O diferencial não é o equipamento, porque laser todo mundo consegue comprar. O diferencial é a entrega do resultado em um tempo muito curto, né? Se a gente for fazer na trena e a gente for muito cuidadoso, a gente pode demorar aí 8 horas fazendo aqueles furos, tirando aquelas medidas, fazendo uns cálculos e extrapolando o resultado. Essas 8 horas vai entregar um relatório para você de adivinhação, praticamente, né? E a gente, com esse relatório aqui, todo detalhado, 2 milímetros de precisão de todo o forno, a gente vai te entregar em 3 horas. Essa entrega vai ser numa plataforma, aqui eu não consegui colocar a animação para vocês, mas aqui o cliente vai escolher qual que é a espessura de refratário que ele quer deixar no forno, e a partir do momento que ele decide quanto tempo que ele vai operar na próxima campanha, ele já faz a tomada de decisão ali no momento, em 3 horas, e não em 8 horas, com um grau de precisão muito baixo, né? Então, o nosso diferencial foi ter desenvolvido essa plataforma, que o cliente pode dinamicamente interagir a todo momento com ela. E quais são os principais resultados, né? Então, a gente tem hoje uma pesquisa de satisfação dessa ferramenta. Toda vez que a gente faz um escaneamento, a gente pergunta para o cliente qual que era a ideia que ele tinha de trocar, porque todos os fornos são monitorados, né? Então, ele já tem uma ideia de qual que é a região de refratário que ele vai trocar. Então, a gente faz, antes dele trocar, qual que era a metragem que ele estimava trocar, e depois, qual que foi a metragem que ele decidiu efetivamente trocar.
22% dos clientes economizaram material, ou seja, não, eu vou trocar menos material do que eu previa trocar, e 78% aumentaram a quantidade de material aplicado. E por que eles estão aumentando? Porque aí eles não vão ser aqueles caras que com 3 meses pararam. Então, eles estão aumentando porque eles não imaginavam que ia trocar aquela parte, trocaram aquela parte e vão operar por mais tempo com segurança. Então, nos dois casos, são só benefícios para os clientes. Alguns economizam, mas outros vão operar com mais tempo com segurança. Desses clientes, né, 44% ainda mantém a medição na trena, por serem desconfiados, talvez mineiros, eles mantêm a medição na trena, e os outros 56% já nem fazem. Agora é só com laser mesmo, em 3 horas já tem meu resultado e não quero duvidar disso. Todos eles consideram que o escaneamento a laser é decisivo para a tomada de decisão deles hoje, e todos eles também recomendam o serviço para qualquer outro cliente. Então, efetivamente, é um serviço que vem gerando resultado para os nossos clientes. E qual que é a conexão que a gente pode ter, né? Eu acho que a ideia aqui é compartilhar boas práticas na mineração, e a gente também consegue aplicar esse tipo de metodologia em qualquer outro tipo de revestimento. Seja para um britador, seja para um revestimento de uma parte móvel que se desgasta muito rápido. Então, hoje a plataforma nossa da Magnesita também consegue abarcar outros tipos de equipamentos e materiais com desgaste, para que a gente sempre siga operando com segurança. Então, essa é a ideia, né? Compartilhar com vocês essa boa prática que a gente tem trago para o mercado, não só de transformação mineral, mas também que pode ajudar a mineração. Então, acho que era essa a ideia. Estão aqui meus contatos. Caso vocês estejam dúvidas, vou estar aí aberto à interação. E acho que era isso, Elis. Muito obrigada, Rafael, pela sua apresentação. E, então, vamos seguir, né? Deixar mais um pouquinho, que tem o pessoal tirando foto. Vamos seguir para a nossa última apresentação do dia. E, desde já, eu quero já agradecer a todos os painelistas que estiveram aqui com a gente, compartilhando, né, esse conhecimento tão valioso para o setor. Bom, vamos lá. Para falar para a gente sobre o case Mobilização Eficiente de Gargalo Operacional a Diferencial Competitivo, eu quero convidar aqui o Herbert Burgoa, que é gerente de projetos de TI na Vale desde 2012, tem uma ampla experiência no desenvolvimento de software, implementação e integração de sistemas corporativos, e também a Mariana Lacerda, que é Delivery Lead na Accenture e lidera equipes multidisciplinares em ambientes terceirizados e dinâmicos, atuando na interseção entre tecnologia, estratégia e operação. Herbert e Mariana, sejam bem-vindos. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós vamos comentar um pouquinho de um projeto que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, né, Mari? Já são alguns anos, que é falar um pouquinho da mobilização, do sistema que a gente criou, né, que é o SGC, Sistema de Gestão de Contratos. Bom, como ele já comentou, né, eu sou gerente de projeto de TI na Vale desde 2012. Sou responsável pelo sistema de gestão de contratos, né, e dentro da cadeia de gestão de contratos tem a parte de mobilização de pessoas e equipamentos e veículos. E aí eu faço projetos aí para atender suprimentos, basicamente. Tá? Complementando aqui o que a Elis também já iniciou, né? Nessa jornada de parceria, eu atuo do lado ali da Accenture, em conjunto com o Herbert, na implementação desse sistema, e aí a gente vem trazendo inovação, não só para a mobilização, mas para toda a cadeia, né? A mobilização é o início ali, mas que vai linkar no faturamento, na gestão das pessoas, gestão de riscos. E aí hoje a gente vai focar aqui na questão da mobilização. E o que é a mobilização, né? Ela é a etapa crítica que demanda
todas as ações para que eu consiga mobilizar, para que eu consiga alocar um colaborador terceiro ou uma máquina, equipamento e veículo dentro do site do cliente. E, geralmente, eu assinei um contrato, eu tenho uma expectativa muito alta de iniciar a execução daquele contrato. E a mobilização costuma ser um gargalo aí para muitas empresas, principalmente para as empresas de grande porte, né? As indústrias mais impactadas, segundo uma pesquisa de mercado que a gente fez, é mineração e siderurgia, utilities, óleo e gás e telecom, que sofrem bastante com isso. Quais são os principais desafios? Geralmente, o processo é bastante pulverizado, e aí ele gera um alto impacto nas áreas de operação, administrativo e de projetos. É bastante abrangente, envolve várias pessoas e não tem um padrão. Então, até a interface do fornecedor, a experiência do fornecedor para postar a documentação, ele não sabe o que ele tem que postar, ele não sabe como que é esperado, e esse processo geralmente fica nas idas e vindas e demora para caramba. E a ausência de visibilidade fim a fim, que acaba trazendo ali algumas consequências, muitas vezes, para os contratos, né, de pleitos ou de alguns gargalos aí de custo. Os problemas típicos, morosidade, né, trazendo o case da Vale, a gente tinha aproximadamente 20 dias antes desse projeto para mobilizar uma pessoa, em média, mas outros clientes eu já vi em torno de média de 45 dias para mobilização. Então, é bastante tempo para eu conseguir iniciar um serviço de um contrato que já está rodando ali, eu já estou tendo um custo, né? E, consequentemente, custos adicionais, impactos nas medições e vulnerabilidades que estão ali, né, inúmeras em aberto. Então, basicamente, antes mesmo de eu gerar uma receita, o contrato já está acumulando um prejuízo ali que muitas vezes é invisível, né? No dia a dia, as pessoas vão, já está acostumado, o processo demora mesmo, e está embutindo aquele custo, quando vai fazer a conta, é um valor bastante considerável. Com isso, né, a gente enxergou ali algumas oportunidades, que é a redução do tempo de projeto, que acelera o go-to-market e antecipa a receita, simplificação e padronização do processo em toda a organização, o que reduz o custo e o tempo de resposta, né, além da experiência ali do fornecedor. Aplicar aceleradores, aí, como a inteligência artificial e analytics, que permite a visão preditiva e a tomada de decisão rápida. E a gestão proativa de riscos, aí, reduzindo o custo de contratação, recursos ociosos, pessoas que acessam áreas que não podem, né, e um controle mais efetivo em cima de cada função. Então, é daí que vem o case, né, de mobilização eficiente, que, de um gargalo operacional, passa a ser um diferencial competitivo. Então, vamos lá. Então, o principal motivador nosso foi, a gente tem mais de 25 núcleos espalhados pelo país, né, pelo Brasil, e cada um tinha um sistema sustentando esse processo. Então, a gente tentou ali buscar uma solução global. Várias dessas soluções eram soluções caseiras, né, que a área tinha criado, sem o envolvimento do time da tecnologia para fazer algo mais escalável. Então, muita instabilidade, indisponibilidade dessas soluções, com essa arquitetura deficiente. Então, antes da gente partir para uma solução customizada, a gente consultou no mercado as opções que a gente tinha. Nós fizemos aí POC com 14 soluções, né, as empresas, dentre elas SAP, Coupa, GEP, e o resultado, baixa aderência, alto custo de licenciamento e muita dificuldade de customização, né? Vários produtos eram produtos as a service e a gente tem um custo muito alto ou dificuldade quando a gente encontra uma situação dessa. E aí, até complementando, né, o desafio aqui era não só mudar a ferramenta, mas também rever processo, simplificar e padronizar, não só para o Brasil, né, mas para a Vale como um todo, aí, falando de Vale Global. Então, tinham esses dois desafios, que geralmente uma ferramenta de mercado, que vem um pacote fechado ali, é mais difícil de adaptar. Bom, então, a nossa jornada começou lá em 2020, quando a gente foi ao mercado, consultou ali as empresas e viu que seria melhor a gente seguir com a nossa solução, para simplificar e padronizar. A gente fez um mapeamento ali de todos os documentos que eram necessários nesse processo.
a gente viu que várias áreas estavam exigindo documentos que não fazem parte do programa legal, né? Então, a gente conseguiu reduzir bastante. O tempo médio de mobilização girava em torno de 22 dias, né? E aí, com a entrada do sistema, simplificando essa matriz de documentos, a gente conseguiu um tempo de mobilização um pouco mais de 9 dias, né? Fora os ganhos que a gente teve quando a gente fez uma revisão de toda a arquitetura, né? De estabilidade da solução. Por a solução ser mais simples, a gente reduziu muito o ticket de orientação, os chamados que eram abertos para a gente, né? E aí a gente, falando um pouquinho dos números, são mais de 150 mil colaboradores terceiros, o volume é muito alto, tem mais 5 mil eventos de mobilização por dia. Então, precisava de um sistema centralizado controlando tudo isso, né? E ainda a gente teve outros benefícios aqui de tecnologia, quando a gente mudou para a nova solução, que a tecnologia ela nasceu já otimizada e a gente conseguiu reduzir o custo por passar por uma plataforma como serviço. E aí a gente teve um ganho aí de 20% de redução de custo com essa parte de cloud. Aí, só um adendo também, né? Quando a gente iniciou o projeto, a meta era de reduzir de 22 para 15 dias, que já era uma meta considerada arrojada, né? A gente reduziu ali, só na padronização, cerca de 60% dos documentos que cada área pedia de uma forma, um documento específico. E, com isso, 2 meses depois da implantação, a gente implantou em julho, em agosto, início de setembro, a gente já tinha atingido os 15 dias. Em dezembro, a gente já estava aí com esses números de 5,5 dias para colaborador e 3,7 para terceiros. Então, foi um ganho bastante alto, né? E, falando em arquitetura, a gente teve picos aí, né? O volume é muito alto, como o Herbert comentou, e a gente chegou a ter picos de 1.500 usuários simultâneos usando a aplicação, e a gente conseguiu manter aí 90% da estabilidade, garantindo aí um outro problema que a gente tinha de trava, de queda, de uma ferramenta instável. Então, foi um sucesso que trouxe um save financeiro bastante expressivo ali, até por conta da mobilização do volume que a Vale tem. O tempo de mobilização, quanto mais prolongado, isso tem um custo que é repassado para a Vale, né? As empresas têm que contratar, têm que ter toda a documentação daqueles colaboradores que vão prestar o serviço, e aí a gente tem esse custo. E a gente conseguiu várias renegociações contratuais, quando a gente apresentou, conseguiu comprovar que reduziu o tempo de mobilização. Bom, seguindo com a nossa jornada, na Vale também a gente fala muito de Kaizen, que é uma filosofia, uma prática japonesa de melhoria contínua, e a gente buscou uma nova melhoria ali em 2023 e 2024, que foi assim, a gente tem contratos de risco baixo, por que ele tem que passar por todo esse processo? Não poderia ser algo mais simplificado? Então, a gente também mapeou ali com empresas que têm o certificado de ISO 45001, que é uma certificação de saúde e segurança, e aí simplificamos o processo para essas empresas. Essas empresas, elas, no momento que eles enviavam ali os dados para a gente, para mobilização, já teria o crachá liberado. E se houvesse algum item crítico, impeditivo, a gente bloqueava o crachá, a prestação de serviço. Ou, se era algo mais simples, a gente só notificava pedindo ali uma regularização. Com isso, a gente já reduziu, nessa época a gente estava lá operando em torno de 5,5 dias, o tempo médio de mobilização, a gente reduziu mais para 3,2 dias. Gente, quando eu falo assim dessas reduções, nós estamos falando de milhares de reais. O HH, né, dos prestadores de serviço, quando a gente coloca nesse volume, essa quantidade de evento, é muito dinheiro em jogo, né? E aí a gente chegou a ter picos também, né, de crachá disponível em 31 horas. Eu tive case na Accenture que o menino falou, nossa, eu tinha que ir para a Vale amanhã, estava morrendo de medo porque meu ASO venceu, e aí eu joguei no SGC e já tive aprovação no mesmo dia, que era uma coisa que a gente julgava inacessível pouco tempo atrás, porque era muito lento. Então, melhorou muito, não só em redução de custo, mas também a experiência do usuário. E
a fluidez, né, do serviço ali para o atendimento dos contratos. Bom, aí em 2024 nós vimos a oportunidade também de estruturar a parte de mobilização de equipamentos e veículos. Esses equipamentos também, a gente tem vários contratos de comodato, as empresas alugam ali o equipamento e passa pelo processo de inspeção da Vale, aprovação, checklist, né, de tudo que precisa ter ali no equipamento para operar. E a gente viu que também, se a gente tem uma redução desse tempo, a gente tem um save financeiro bem significativo. Fora a questão de segurança também, que a gente tem um controle maior dos equipamentos que estão sendo mobilizados. E um adendo, né, é que todas as etapas que a gente fez aqui, os projetos se pagaram ali no primeiro ano de execução, né, de tanto que o ganho é expressivo em redução de custo. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade, né, para alavancar orçamento dentro das empresas, e aí, com business cases, a gente consegue comprovar a eficiência e a redução que, né, como falei lá atrás, muitas vezes é um custo aí que a gente tem de maneira invisível. Chegamos em 2025, aí o que está do momento aí, né, é IA generativa. A gente fez um piloto ali com o uso da IA generativa para leitura automática de documento. O que a gente conseguiu? A gente conseguiu evitar revisões. No primeiro momento ali que o fornecedor faz o upload dos arquivos que são necessários ali para o processo de mobilização, a IA generativa já consegue fazer uma avaliação e verifica potenciais inconsistências. Está faltando aqui um CRM, a data que você colocou desse ASO está inválido. E a gente conseguiu evitar, então, idas e vindas, porque o fornecedor ia fazer o upload, iria cair para um pool, uma caixa, que um aprovador ia analisar. Depois que ele analisasse, ele ia, precisa revisar esse documento, olha o tempo que a gente perde com isso. E aí, mais uma vez, a gente conseguiu mais uma redução de 16% ali no processo de mobilização. Isso a gente fez com um documento, são vários outros, e a gente pretende, aí, ao longo deste ano ainda, aplicar nos outros documentos. E porque o ASO, né? O volume de ASO, todo mundo que vai ser mobilizado, todos os colaboradores têm que postar o ASO. E o ASO vence, tem que atualizar o ASO. Então, a gente tinha uma média ali de 60 mil ASOs, e as solicitações de ASO, elas tinham muita revisão. Isso é mês, tá? Por Isso mês. É média por mês, assim, de ASO. E a gente percebeu que tinha cerca de 50%, 60% de revisões. Porque o ASO é um documento que não tem padrão, cada empresa tem o seu, e ficava muito complicado ali, né? E delongava o processo. Então, a gente decidiu iniciar o piloto com esse documento e, posteriormente, aí, passar para os próximos, porque o ganho já seria bastante expressivo, né? Mas, expandindo isso aí, a visibilidade é que seja muito mais. A gente trouxe um vídeo para falar um pouco melhor sobre o ano de 2025, aí, a automação com GenAI. Agora ficou ainda mais fácil validar seus documentos. Apresentamos a nova funcionalidade de leitura e validação automática utilizando inteligência artificial generativa. O SGC Mobilização apresenta um crescimento mensal no número de solicitações. Em 2024, esse aumento foi de 6% por semestre. A projeção é que esse aumento se mantenha com a inclusão de novos fornecedores e novas localidades atendidas pelo sistema. As solicitações de mobilização e alteração têm um número maior de revisões em relação às solicitações de desmobilização. Optamos por iniciar o piloto pelo documento mais revisado, ASO, Atestado de Saúde. Alguns erros são recorrentes nesse tipo de documento e o uso da inteligência artificial irá ajudar a identificá-los. Documento anexado não é um ASO. Nome ou documento de identificação do colaborador divergente em relação ao SGC. Função mapeada no ASO divergente do vínculo empregatício que está no SGC. Assinaturas do médico com CRM e do colaborador pendentes. Documento ASO incompleto. A inteligência artificial reduzirá significativamente o tempo de mobilização.
Com a nova funcionalidade, o usuário poderá identificar erros no momento em que realizar o upload da documentação, evitando retrabalho e atrasos. Caso o sistema detecte algum erro, ainda assim será possível seguir com a solicitação se o usuário desejar. Sabemos que validar dados manualmente pode ser demorado e propenso a erros, mas com nossa nova tecnologia você pode validar e corrigir as informações automaticamente, economizando tempo e garantindo precisão. Experimente agora mesmo e aproveite todas as vantagens da leitura de documentos. E aí esse é um piloto, a gente começou, né, com alguns erros que eram mais recorrentes, mas a inteligência está parametrizada e a gente está melhorando ela a cada período. Perfeito, era isso que a gente tinha para compartilhar com vocês. Acho que no copiar e colando duas empresas nós deixamos contato para fora, mas a gente pode enviar aí para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ebert. Opa. Obrigada, Ebert e Mariana. Bom, chegamos ao final de mais um MShare. Quero agradecer a todos os palestrantes que estiveram aqui hoje com a gente, compartilhando esse conhecimento super valioso, né, esses cases bastante interessantes. Aqui, novamente, o formulário de conexão, caso vocês queiram, tanto quem está aqui presencialmente, como também quem está online, caso vocês queiram se conectar, né, com os palestrantes, conhecer um pouco mais dos cases, basta escanear esse QR Code, preencher o formulário, e o nosso time aqui do Mining Hub vai fazer essa ponte, tá, entre vocês e os palestrantes aqui que passaram aqui a tarde de hoje. E aqui, novamente, o nosso formulário de avaliação do evento, nosso NPS. Agradeço imensamente a todos que puderem respondê-lo e também a toda a nossa audiência. Para quem está aqui presencialmente, a gente preparou um singelo café para que vocês possam interagir, se conectar um pouco mais. Está aqui na nossa copa mesmo. E, novamente, agradecer a todos pela audiência e participação. Desejo a todos uma ótima tarde e a gente se vê no próximo MShare.